Muito bem, estamos ao vivo. Ótimo, vou mandar a primeira mensagem da noite, vai ser nossa, olha lá, pronto. Chegou aí para você? Chegou. Ótimo. Boa noite, amigos. Muito bem, muito bem. Falta um minuto ainda. A gente vai aguardando. Olha lá, a Kátia chegou cedo, olha lá. Reinaldo, o pessoal tá esperto, tá ligado. Estava todo mundo esperando. Nossa Senhora, que beleza, assim que eu gosto. Shirley, boa noite. Joaquim Quezada, boa noite. Muito bom, os meus amigos estão chegando, nossos amigos, né? Hoje eu estou aqui na companhia do Mário, meu fiel escudeiro. Hoje com um som muito melhor, imagem muito melhor. Hoje vocês não vão poder reclamar da voz dele, não está dando eco, não tá perfeito hoje. O som tá bom, mas a palestra é do Clóvis, não é minha hoje, não. Não, mas de qualquer jeito você tem que fazer as vibrações, né, amigo? As vibrações claro. Seriam suas, todas, completas. Claro, e a final também, né? Claro. Muito bem. Cida Ormondi, boa noite. Lúcia Boba, boa noite. Claudiomir Laza, muito boa noite. Pedro Luiz, boa noite. Fernanda Mendes, boa noite. Muito bom. Meus amigos estão chegando. Daniel Pereira, seja bem-vindo. Verinha, muito boa noite. Cadê Verinha? Joyce, boa noite. Michele Vassão Delgado. Eu falava Vassal, porque aqui não tem o acento. Aí outro dia ela me passou uma vibrações que aparece Vassão. Aí eu já fiquei ligado, né, pô? Lúcia Vasconcelos, boa noite. Silvana Colombara Luiz. Valentim, boa noite. Vivi. Cida Bolsas. Maria Tereza. Francisco Luiz e Alda. Muito bom, meus amigos, muito bom. Um belo domingo de sol, que deu para passear um pouquinho. Aí, no fim da tarde, deu essa esfriada. Fechou o tempo. Eu já tive que pôr o meu casaquinho aqui, ó, para não passar frio. Mas estamos a postos aqui. Marina, querida Marina Monteiro de Barros, seja bem-vinda. Buenas. Muito bom, muito bom. O pessoal está chegando. Vou dar mais um tempinho, pessoal, só para o pessoal ir chegando legal. Vocês não esqueçam as suas águas. Águas para vocês, água para os parentes, para os amigos, aqueles que precisam. Ana Lúcia Ferreira Morilha, seja bem-vinda. Reinaldo e a equipe. Silvia Amaral, Magna Alessandra, Michael Seban, perdão. Mário Matheus, Luman Tovani, Eliana Pique, Cláudia Capal. Olha lá, a Fernanda apareceu, tá vendo? Henrique, boa noite. Seus 4 anos. Muito amor e muita paz para você, Henrique. É o filho da Fernanda, fez 4 anos ontem. Muito bem. Cláudia Carreira, boa noite. Como vai, Matheus? Como vai, Newton? Todos bem? Espero que sim. Vera Lúcia Sargenti, boa noite. E as netinhas, Vera, tudo bem? Ótimo. Muito bom. Bom, pessoal, podemos começar? Quem for chegando, vai chegando. Não esqueçam de deixar os seus likes para nós fazermos um trabalho cada vez melhor, que a gente tenta. Cada semana que a gente vem aqui, a gente tenta, né, Mário? Fazer um trabalho melhor, né? Para poder brindar a vocês com boas palestras, com bons assuntos para conversar, né? O assunto de hoje, como a gente já falou lá na entrada, é Ao Sol do Amor. Muito bom. Um belo tema que a gente escolheu. E temos escolhido os temas desse livro, Livro Religião dos Espíritos, que foi ditado por Emmanuel, Psicografia do Chico Xavier, que é um livro muito legal, que vai analisando algumas questões
do Livro dos Espíritos, né? E a gente pode realmente estudar um pouco melhor. Olha lá, Ana Paula chegou. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Regina Freire, diretamente do Recife. Ronaldo Pereira, boa noite. Daiane Melo, boa noite. Bom, gente, como é o Sol do Amor, eu escolhi a prece para hoje, o milagre da transformação íntima. Então, vamos lá, a nossa prece de abertura de hoje. Então, vamos lá. Jesus, amado Mestre, não preciso de milagres para acreditar em ti, nem de um fantasioso sinal dos céus ou algo espetacular. Nas grandes tormentas não vejo o teu castigo. Nas grandes dores não encontro a causa em ti. Nas perdas não te atribuo a culpa. Nos meus erros não te pertence a deficiência. A luz do sol, a chuva, o ar puro, o meu corpo, a minha mente, já me bastam como fantásticos milagres que retratam o poder da tua presença. Mas há um milagre que me interessa e preocupa, o do meu crescimento interior, e só eu posso fazê-lo. Tu me deste as condições suficientes para me converter de ignorante e obscuro em sábio e brilhante. Com arrojo usarei convenientemente dos valores da inteligência e do amor, e realizarei o milagre de uma transformação duradoura. Acalentado de firme esperança, vencerei barreiras, corrigirei falhas, superarei fraquezas e atingirei a plenitude de grandeza do meu espírito. Obrigado, Mestre Jesus. Protege-me, Mestre, dai-me forças, dai-me energia, dai-me a luz para seguir, progredindo a cada dia mais, Mestre Jesus, na direção da tua seara bendita de amor e de trabalho. Que eu tenha como lema o amor, que eu tenha como lema a caridade, a bondade, o amor ao próximo. E que possamos todos juntos, nessa fraternidade que aqui estamos, nesse abraço fraterno e virtual deste grupo de amigos que conosco comungam este evangelho e orações deste domingo. Abençoa-nos, Mestre Jesus, protege-nos, abençoa-nos, agora e sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Muito bom, meus amigos. Bem-vindos à nossa live de hoje. Hoje, 18 de outubro de 2020. O tema de hoje, Ao Sol do Amor. Uma mensagem do nosso querido Emmanuel, que nós preparamos para vocês, para a gente poder conversar. Então, vamos lá. Essa lição de hoje é baseado nas questões de número 569 e 570 do Livro dos Espíritos. Eu vou ler as questões para a gente poder, então, ter uma base no descorrer do assunto. Em que consistem as missões de que podem ser encarregados os espíritos errantes? São tão variadas que impossível fora descrevê-las. Muitas há mesmo que não podereis compreender. Os espíritos executam a vontade de Deus e não vos é dado penetrar-lhe todos os desígnios. As missões dos espíritos têm sempre um objeto
por objeto o bem. Quer como espíritos, quer como homens, são incumbidos de auxiliar o progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais, e de velar pela execução de determinadas coisas. Alguns desempenham missões mais restritas e, de certo modo, pessoais ou inteiramente locais, como sejam assistir os enfermos, os agonizantes, os aflitos, velar por aqueles de quem se constituíram guias e protetores, dirigi-los, dando-lhes conselhos ou inspirando-lhes bons pensamentos. Pode dizer-se que há tantos gêneros de missões quantas espécies de interesses a resguardar, assim no mundo físico como no mundo moral. O espírito se adianta conforme a maneira porque desempenha a sua tarefa. Perguntas 570. Os espíritos percebem sempre os desígnios que lhe compete executar? Não. Muitos há que são instrumentos cegos, outros, porém, sabem muito bem com que fim atuam. Então, essa é a base do nosso estudo de hoje, a base da nossa lição trazida pelo nosso Emmanuel, quando nos fala do sol do amor. Porque o amor é aquilo que vai reger a direção do nosso progresso. Todos nós começamos de pequenos, com as lições que recebemos em casa, dos nossos pais, dos nossos amados. Aqui, o amor ao próximo, que o amor recíproco é tudo aquilo que nós temos para nos agasalhar. Nós sempre lembramos que quando nascemos, no lar em que escolhemos para nascer e que tivemos autorização dos nossos pais para reencarnarmos, nós recebemos muito amor, recebemos muito carinho, muito aconchego. E através desse amor, desse aconchego, nós vamos nos desenvolvendo. Alguns direcionados para o estudo, para a religião, para os bons tratos. Outros acham que cada um deve crescer e aprender a sua religião por si próprio. Mas o importante é que todos os pais e mães amam aos seus filhos, amam desmedidamente, procurando lhes dar amor, carinho e proteção, e normalmente muito mais do que aquilo que tiveram. Tiveram também amor, mas na medida em que amadurece a humanidade, nós procuramos dar aos nossos filhos mais amor, mais carinho do que nós tivemos. Então, a lição de hoje é muito propensa a que a gente abra os nossos corações em todos os cantos onde nós estivermos. Quando estamos em casa, abrimos o coração em doar o amor, doar o carinho, fazer a todos aqueles que estão ao nosso redor, a nossa casa, sempre o melhor que pudermos. Sempre com uma palavra amiga, com uma palavra de estímulo, com uma palavra de orientação, sem o intuito de destruir, sem o intuito de derrubar. Quanto mais a gente puder abraçar, quanto mais a gente puder estimular uma criança, quanto mais nós pudermos agasalhar-lhe o coração com palavras de boa índole, melhor nós estamos fazendo e melhor nós vamos proporcionar o seu desenvolvimento. Quando falamos em estímulo, em amor, em apoio, em ajuda, nós podemos espalhar isso ao nosso redor, quer seja no trabalho, quer seja com os amigos, quer seja no trânsito. Quanto mais a gente puder, em lugar de brigar, em lugar de discutir, em lugar de palavras que possam denegrir ou possam rebaixar alguém,
nós pudermos falar palavras de estímulo, palavras de incentivo, palavras de coragem, melhor nós estaremos fazendo no sentido de espalhar o amor, de espalhar a caridade a todos aqueles que nos cercam. Se nós não pudermos falar bem, se nós não pudermos elogiar, criar um clima de crescimento para aqueles que estão ao nosso lado, nós devemos nos calar. Não é por isso que não vamos ensinar a disciplina, não vamos orientar no sentido do crescimento, mas sem palavras que possam denegrir, sem palavras que possam desestimular a quem quer que seja que esteja ao nosso redor. Então, muito importante que a gente tenha isso na nossa frente, que a gente tenha isso na nossa cabeça em todos os momentos da nossa vida. Quanto mais nós pudermos ajudar a levantar a humanidade, a todos aqueles que nos cercam, mais apoio teremos, mais pessoas de bem teremos, mais pessoas com amor no coração, menos revoltados, menos tristes, menos revoltas teremos ao nosso lado. E é isso que o Mestre Jesus nos ensinou. Isso que o Mestre Jesus deixou para nós como orientação, como diretriz, para que a gente pudesse fazer com que todos crescessem, como ele fez com seus apóstolos, como ele fez com todos aqueles que o cercavam na Galileia. E assim nós temos que procurar fazer. A gente começa a olhar, então, do ponto de vista espiritual. E a gente começa, então, a perceber que no mundo espiritual existem as zonas de trevas, as zonas de umbral, né? E a gente começa, então, a ver, através da literatura, através dos estudos, dos ensinamentos dos nossos amigos espirituais, que nessas regiões existem inúmeros espíritos trevosos, inúmeros espíritos revoltados, inúmeros espíritos que têm, muitas vezes, como objetivo de vir à crosta terrestre para nos desestabilizar, às vezes destabilizar regiões, às vezes destabilizar governos, para que eles possam dominar. Mas nem por isso eles são esquecidos ou eles são negligenciados por nosso Pai maior, pelo nosso Mestre Jesus, né? Isso porque no plano espiritual, nas colônias do plano espiritual, em especial, o exemplo que vamos citar é que no Hospital Esperança, coordenado por Eurípides Barçanufo, e onde atuam o Dr. Inácio Ferreira e Maria Modesto Cravo, muitos tratamentos são aplicados a irmãos que se encontram nas trevas, que se encontram no umbral. E vamos explicar um pouco desta metodologia. Também, como aqui na Terra, nós temos as nossas reuniões de desobsessão. No mundo espiritual também nós temos reuniões tipo desobsessão, onde temos médiuns que são médiuns aqui na Terra e que estão no plano espiritual como médiuns psicofônicos. Irmãos que aqui na Terra, como o Dr. Inácio Ferreira, que era doutrinador, que permanecem doutrinador no mundo espiritual e que procuram, então, a pedido muitas vezes de mães desesperadas, de amigos desesperados, de espíritos superiores desesperados com aqueles perdidos nas trevas, que eles possam ser socorridos, ajudados e trazidos às colônias, aos hospitais. No entanto, a condição desses irmãos no mundo espiritual é uma condição muito triste e que não permitiria resgatá-los de bate-pronto e trazê-los das trevas ou do umbral diretamente para um hospital. Então, como é feito? Como aqui fazemos nas sessões de desobsessão, lá também temos trabalhos semelhantes, onde esses irmãos são trazidos pelos benfeitores, os espíritos desses irmãos são trazidos pelos benfeitores a nível espiritual para, através de médiuns psicofônicos, trazerem a sua comunicação,
serem esclarecidos um pouco, serem doutrinados, para que reduzam a sua carga de ódio, a sua carga de vingança, para que então, em algumas sessões, em algumas reuniões, eles possam ser resgatados e trazidos ao Hospital Esperança ou a outras casas de acolhimento no mundo espiritual para poderem ser tratados, para poderem ser resgatados. Então, a gente pode ver que, apesar de muitos irmãos que aqui na Terra se comportam de maneira como malfeitores, abalando a ordem pública e destruindo muitas coisas, e quando desencarnam, são reféns das trevas e vão aos umbrais, vão às trevas do mundo espiritual, também não são esquecidos pelo nosso Pai. O amor do nosso Pai, de infinito amor e infinita bondade, ajuda através das colônias, através dos hospitais, através dos benfeitores do mundo espiritual. E quando eu digo benfeitores, não são necessariamente espíritos iluminados com excessiva luz, não. São médiuns que trabalhavam aqui na Terra, que fizeram o seu dever de casa aqui na Terra e que, quando desencarnaram, continuaram a trabalhar com muito amor e muito carinho no mundo espiritual. Então fazem o seu trabalho de ajuda, de resgate, de trazer esses irmãos que estão nas trevas serem resgatados. Vocês veem que até nesse tipo de resgate, o amor do nosso Pai é maravilhoso, porque mães, espíritos benfeitores, com muito amor no coração, intercedem junto ao nosso Mestre Jesus e aos espíritos mais iluminados, pedindo que esses irmãos sejam resgatados. E para isso, o que acontece? Eles utilizam a sua evolução espiritual, dando do seu amor, muitas vezes se comprometendo a ajudar e a resgatar e a tentar recolocar esses espíritos no devido caminho, para que eles possam dar continuidade à sua evolução no mundo espiritual e, seguidamente, em reencarnações sucessivas na Terra. A gente vê casos na literatura em que mães do mundo, que estão no mundo espiritual, foram mães desses irmãos que hoje estão sendo resgatados das trevas, que se propõem muitas vezes a reencarnar como mães deles de novo para ajudá-los, para socorrê-los, para fazer com que esses irmãos que outrora foram irmãos que se perderam como malfeitores ou como bandidos ou como fazendo coisas erradas, possam ser resgatados e possam ser ajudados a voltar a um caminho de bem de novo para continuarem a sua jornada. Graças a Deus é que a gente sabe e tem a consciência, como espíritas, que a reencarnação é um fato concreto. Existem inúmeras provas, inúmeros fatos que mostram de inúmeros espíritos que reencarnaram diversas vezes na Terra, né? A gente já citou aqui o caso de Allan Kardec, citamos várias reencarnações de Allan Kardec, já falamos aqui do nosso querido Chico Xavier e citamos várias reencarnações do Chico Xavier, em que a gente percebe que a cada reencarnação esses espíritos vão evoluindo, vão crescendo, vão criando mais amor para poderem ajudar, então, o país, a cidade, até a humanidade, como é o caso do Chico Xavier, como foi o caso do Allan Kardec, que se propôs a fazer a codificação kardeciana junto com 5 médiuns francesas que o ajudaram nas psicografias das mensagens vindos do plano espiritual, em especial a nossa querida Jafé, que depois de desencarnar, reencarnou como Chico Xavier aqui em Minas Gerais, né? Então, a gente pode ver o imenso amor do nosso Mestre Jesus, que nos dá oportunidades diárias, oportunidades para crescermos, oportunidade para amarmos, oportunidade para
nos dedicarmos ao nosso próximo, né? Então, a gente pode ver que o nosso lar é a célula máter para que a gente possa ter o crescimento do amor dentro do nosso lar e espalhado na sociedade. Na medida que os nossos filhos, os nossos queridos, aqueles que moram conosco, aprendem o amor através do nosso exemplo, né? Então, e aonde vai o nosso exemplo? O nosso exemplo vai quando a gente faz uma doação de cesta básica, quando a gente faz uma doação de amor para alguém, uma palavra amiga, faz um gesto de trabalho voluntário e os nossos filhos ou os nossos queridos que estão à nossa volta acompanham esse nosso movimento, essa nossa doação de amor, né? Então, às vezes a gente não precisa ficar falando, mas no que eles veem do que a gente faz, às vezes eles não vão nem no mesmo local em que nós vamos, nem na mesma direção, mas se eles se incentivam a fazer trabalhos voluntários, fazer trabalhos de amor, vendo o exemplo que nós deixamos com eles. Muitas vezes o exemplo deixado é muito mais importante do que ficar na orelha falando, né? É muito mais importante a exemplificação do amor, a exemplificação da caridade, para que a gente possa mostrar àqueles que estão conosco o que é importante de fazer, né? Então, a gente pode ver na nossa lição, né, que doentes agoniados sempre vão encontrar ajuda nos hospitais. E essa ajuda nos hospitais, baseado em quê? Baseado no amor dos técnicos de enfermagem, baseado no amor dos enfermeiros que estão ali, dos médicos que atendem, dos intensivistas que estão lá para fazer e fazem aquele trabalho, muitas vezes cansados, exaustos, mas estão ali para fazer aquele trabalho com amor e a sua doação de energia. Muitas vezes pessoas que são recuperadas e que saem do hospital veem nesse trabalho um incentivo para começarem a fazer mais trabalhos voluntários. A gente vê muitas vezes nos hospitais, né, voluntários que passam nos quartos fazendo oração, voluntários que passam nos quartos tocando música para alegrar, para incentivar os doentes que estão ali, né? Então, tudo isso é importante, é o amor gerando amor para aqueles que, mesmo ali sofrendo, quando se recuperam, entendem e têm incentivo para começar a fazer um trabalho voluntário, fazer uma doação a mais de amor, né? A gente vê que muitas vezes a gente vê pessoas, né, que são empreiteiros de implantar o ódio, a intolerância e brigas, mas sempre vão existir, e a gente pode ser algumas dessas pessoas que vamos estar ali para falar uma palavra amiga, ser, como a gente poderia dizer, até um missionário de fé, ser um transmissor de palavras de energia, de amor, de caridade, de fortalecimento, né? Quantas pessoas nos chegam trazendo problemas, trazendo dificuldades internas de ansiedade e de tristeza, né? E cabe a nós que estamos, muitas vezes, no centro espírita, abraçarmos, agasalharmos com amor, darmos um fortalecimento. E às vezes não precisa muito. Às vezes é uma atenção de 5 minutos, uma palavra amiga, uma atenção amiga, e aquilo vai ser suficiente. Aquele amor que a gente dá, às vezes naqueles 5 minutos, vai ser suficiente para agasalhar aquele coração e trazer aquela pessoa para fora daquela angústia, para fora daquela tristeza, e que ela vai recomeçar uma nova vida. Então, muitas vezes, está em nós uma pequena palavra, um pequeno esforço nosso para que a gente possa ajudar ao próximo. Nós temos sempre que pensar, né, que o nosso templo interior, o nosso templo
da casa espírita, o nosso templo do nosso calor humano, do nosso amor interno, tem que ser o suficiente, tem que ser muito amoroso para distribuir e ajudar aqueles que se cercam de nós e que buscam a ajuda. A gente tem que sempre lembrar que dificuldades todos nós passaremos. Todos nós. Que dificuldades serão essas? Puxa, mas eu faço tanto, eu vou passar dificuldades? Vamos passar as dificuldades que já viemos previamente preparados para isso. O nosso trabalho voluntário vai amenizar essas dificuldades, mas mesmo assim passaremos as nossas dificuldades. Mesmo assim, nós vamos precisar da ajuda do Mestre Jesus. Importante, muito importante, a gente não vai se rebelar contra Jesus, contra Deus, contra o plano espiritual. Porque se a gente se rebelar contra eles, a gente vai estar criando problema para nós mesmos. Cada vez que a gente se rebela, a gente está deixando de pagar o nosso karma. Ninguém vai receber, de acordo com o nosso querido Emmanuel, nosso abençoado Emmanuel, que nos traz tantas mensagens maravilhosas. O nosso querido Emmanuel nos diz que nós não vamos sofrer 1 milímetro mais do que nós temos que sofrer. E nós não vamos passar 1 milímetro a mais de tristeza do que nós temos que passar. Tudo aquilo que nós passarmos, nós estamos capacitados para passar. Somos merecedores dessa nossa dívida, desses nossos problemas. Não podemos nos esquecer que tudo aquilo que eventualmente nós fizermos errado na nossa vida, pode ninguém estar vendo, pode ninguém estar olhando, pode não estarmos a prejudicar ninguém diretamente, mas se alguma atitude estamos fazendo errado, essa atitude lá na frente, aqui na Terra que se paga, lá na frente, em algum momento, se não for nesta encarnação, será em alguma outra reencarnação, nós vamos resgatar aquilo que fizemos de errado. Que não estamos aqui para ficar errando indefinidamente. Nós estamos aqui para nos melhorarmos. Então, tudo aquilo que nos acontece hoje, tudo aquilo que vem para nós hoje, é porque lá atrás, em algum momento, alguém nós prejudicamos, alguma coisa errada nós fizemos, mesmo que esta pessoa não esteja aqui hoje para nos cobrar, né? Então, o amor do nosso Mestre Jesus, e aí vai dizer, bom, mas não é amor, é o amor dele, vai permitir que hoje nós tenhamos a nossa força interior, na nossa capacidade interior, na nossa fé, de reagir, de lutar, para suplantar as nossas dificuldades. E quanto mais nós pagarmos, quanto mais nós resgatarmos, em melhores condições nós estaremos ao desencarnarmos, em melhores condições nós estaremos no mundo espiritual, em melhores condições nós estaremos na nossa próxima reencarnação. Então, o amor do Mestre Jesus e do nosso Pai, permitindo que hoje, com as forças que nós temos, com o conhecimento que nós temos, nós possamos resgatar o máximo possível para que tenhamos alguma tranquilidade para desencarnarmos e estarmos no mundo espiritual para sermos resgatados pelos espíritos do bem e podermos, na próxima encarnação, termos uma condição de estarmos melhores do que hoje nós estamos. Eu grifei aqui uma parte do texto que eu acho interessante e nós vamos falar um pouquinho. Por exemplo, os irmãos que cometem suicídio numa encarnação, né? Na encarnação seguinte, eles vêm para pagar apenas o período que lhes faltam, às vezes alguns meses, às vezes alguns poucos anos, e às vezes uma meia-vida, por exemplo, né? Mas eles têm que ter um pai e uma mãe que venham a permitir que eles reencarnem com esse karma duro e com esse karma difícil. Muitas vezes, pai e mães que também precisam passar algum karma, mas muitas vezes pais e mães
que, com amor fraterno, lhes dão oportunidade deste reencarne, mesmo sabendo que perderão o seu filho, a sua filha querida, em alguns poucos anos, mas permitem que eles venham às suas casas para resgatarem aquele passado delituoso do suicídio passado. Porque a gente sempre lembra, o suicida vai ter que pagar, tal. Bom, ele vem para pagar, mas... E aquele pai e aquela mãe que vão receber esse espírito, sabendo que ele vai, em algum momento, desencarnar, não de suicídio de novo, não necessariamente, mas com uma doença como um câncer, com uma doença mais grave e que vai tirar a sua vida dele, muitas vezes na sua juventude ou às vezes em tenra idade. Também é um sofrimento para a mãe e para o pai que estão ali e que reencarnam com essa missão e que sabem que vão ter que passar por isso. Isso também é um amor infinito que esse casal permite para que esses filhos venham, para que possam resgatar aquele passado lá de trás. Então, vocês veem como essa palavra amor, né? O sol do amor, como é o nosso sol, né? É um ente imenso, uma coisa grande, uma coisa que nos agasalha, que esquenta o nosso coração, que esquenta os nossos espíritos e que nos permite que a gente possa fazer muita coisa com ele. Ainda não para encerrar, mas uma outra coisa interessante. A prova antecipa o resgate. A luta anuncia a vitória. A dificuldade encerra a lição. Ou seja, toda prova está fazendo com que a gente possa resgatar. Se essas provas estão vindo agora na nossa oportunidade, é para que a gente possa resgatar. A gente vai lutar e vai vencer com muito amor e com muito carinho. E aí teremos a luta anuncia a nossa vitória. E a dificuldade em que a gente vai ver nesta lição que a gente vai receber mostra que essa lição vai ser vencedora. E para encerrar, vocês vão me ouvir mais 5 minutinhos, para a gente mostrar o quão grande é o amor do nosso Pai. O rei Davi, aquele que viveu há 10 séculos antes de Cristo, 1000 anos antes de Cristo, né? Ele usou o seu exército para impor poder e terror em sua época. E aí ele foi um militar muito forte, foi um rei muito forte, que aterrorizou toda a sua geração. Ele desencarnou e reencarnou em 1888 como Adolf Hitler, ainda mais impiedoso, massacrando milhões de pessoas. E, portanto, ao desencarnar, ele foi mandado de acordo com as orientações escritas do nosso plano espiritual, foi encaminhado ao sistema prisão de Plutão, onde ele vai ficar lá em solitária por 1000 anos, ou seja, 100 séculos. Porque esse castigo dessa solidão, dessa solitária, também tem o amor do Cristo, o amor do nosso Pai. Por quê? Com tanto sofrimento que ele causou, ele ficaria sendo cobrado por todos aqueles irmãos a quem ele acabou destruindo, a todos aquela horda de espíritos a quem ele destruiu. Então, Deus permitiu que ele ficasse isolado, que ele ficasse numa prisão, no plano espiritual, vai ficar por 1000 anos, para que ele não seja, que essas almas vingativas não fiquem em cima dele, não fiquem querendo trazê-lo para as trevas, destruí-lo e aprisioná-lo e fazer com que ele sofra. Então, vocês veem que até para uma pessoa dessa, uma situação dessa, ele está sendo preservado. E mais ainda, vejam como é o amor do nosso Pai, né?
a gente vê que o nosso grande espírito de Gandhi, que desencarnou e ascendeu aos pontos mais altos da nossa Terra, pela sua iluminação, obviamente, ele foi ter uma audiência com o nosso Mestre Jesus. E ele pediu ao nosso Mestre Jesus que, no lugar do Hitler ficar lá sozinho durante 10 séculos, ele pudesse ter contato com o Hitler para, através do amor, do bem, da verdade, ele pudesse ajudar a tentar trazer o Hitler para uma condição de conscientização de todo esse mal que ele acabou fazendo como rei Davi e como Hitler realmente. Então, e aí foi permitido que ele fizesse isso, né? Então, ele vai nessa tarefa difícil, essa tarefa que vai levar muitos anos, mas com amor e compaixão vai tentar trazer. Provavelmente e obviamente que o Hitler não vai mais reencarnar na Terra. Ele vai reencarnar num planeta primitivo. Mas mesmo reencarnando no planeta primitivo, ele vai ter que reencarnar numa condição melhor. Não numa condição de um espírito desse que está sempre disposto a coordenar exércitos e destruir milhões e milhões e milhões de pessoas. E só para complementar esse nosso estudinho aqui, a gente sempre fica na dúvida, né? Se a gente falou aqui que o Plutão é um planeta prisão do nosso sistema solar, existirão outros? Então nos esclarece o nosso grande Chico Xavier, né? Em Mercúrio e na nossa Lua terrena, principalmente na parte escura da Lua, são também chamadas, existem penitenciárias espirituais para espíritos que estão sendo degradados da Terra para outros lugares, espíritos que aqui não mais reencarnarão, eles vão ficar, então, nessas penitenciárias, nessas prisões espirituais, até que tenham chegado o momento de reencarnar em algum planeta em condições melhores para o seu desenvolvimento, né? E nos completa o Chico que o espírito de Lampião está preso na Lua, numa das carceragens da Lua. Bom, gente, isso é o que eu tinha para hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de estar aqui com vocês, de poder trazer esses pequenos conhecimentos, esses gostosos minutos que estivemos aqui. Eu vou repassar agora a palavra ao nosso querido Mário, que vai nos brindar com as vibrações e com as orações da noite. Tá bom? Voltamos a falar no final, eu volto aqui a falar com vocês, tá bom? Mário, a tela é toda sua. Obrigado. Então, nós vamos, após os ensinamentos de hoje, onde mostram o amor do nosso Pai, o amor em expressão, em exemplo do nosso Mestre Jesus, nós vamos agora fazer o nosso momento também de doação de amor, de vibrações àqueles nossos companheiros que necessitam muito mais do que nós, os nossos irmãos que se encontram em presídios, os nossos irmãos que nesta jornada se equivocaram na sua caminhada e que agora se encontram nos presídios no cumprimento de suas penas, assim como nós qualificamos aqui, e que possam, Senhor, de alguma forma despertar dentro de sua consciência, ou despertar a sua consciência, para que possam reiniciar uma jornada de amor, uma jornada de luz, nesse despertar, desenvolvendo o sincero sentimento do arrependimento do fato executado. Nós vamos vibrando também, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos asilos, muitos deles já no seu final de jornada terrena, que recebam, Senhor, todo o amparo do plano espiritual, para que possam cumprir essa jornada.
e que possam receber todo o afeto e todo o amparo no momento da sua passagem para o plano espiritual. E vamos vibrando também, Senhor, pelos nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais. Muitos deles, Senhor, com situações de saúde orgânica bastante dificultosa, que possam receber, Senhor, todo o amparo do plano espiritual, para que esse momento de experiência seja um momento de sua redenção espiritual, de seu resgate, a fim de que possam, ao adentrar ao plano espiritual ou na continuação de sua jornada terrena, estarem todos confortados, todos amparados e sustentados. Nós vibramos, Senhor, pelos nossos familiares, pelos nossos amigos, pelos familiares dos nossos amigos, enfim, pelo nosso lar. Adentre a cada uma de nossas moradias, ou a cada moradia de cada um de nós, deixando, Senhor, o seu rastro de luz dentro dos nossos corações, dentro da nossa consciência, a fim de que possamos, Senhor, a cada instante, podemos melhorar a nossa conduta, podemos melhorar a nossa caminhada terrena, podemos nos tornar pessoas melhores, Senhor, através do nosso despertar, através da interiorização do teu ensinamento, através da prática do amor, como deixaste nos ensinando, Senhor, no teu Evangelho. E assim, Senhor, que agradecidos somos desse momento, nós também vamos vibrar por aqueles que nós, como aqui, chamamos de vibrações especiais. Aqueles nossos irmãos que se encontram com Alzheimer, aos nossos irmãos que se encontram com câncer, os nossos irmãos, Senhor, vítimas do Covid, encarnados e desencarnados, que recebam todo o amparo, Senhor, que recebam toda a luz que necessitam para o seu conforto ao despertarem. Aos nossos irmãos que se encontram em condições de depressão, em condições de dificuldade emocional, que possam receber, Senhor, a sustentação do momento, a sustentação espiritual para que possam superar este momento, Senhor. Nós também vibramos pelos nossos irmãos que se encontram com problemas ortopédicos, dificuldades no caminhar, dores musculares, que as energias do plano espiritual possam ser canalizados à sua recuperação, à sua melhoria. Aos nossos irmãos, Senhor, que se encontram com um problema de diabetes, que recebam, Senhor, toda a energia para essa cura, para essa melhoria. Enfim, Senhor, para que possam se recuperar. Vamos vibrar também em especial, Senhor, pelos nossos irmãos suicidas, pelos nossos irmãos que se encontram na condição dificultosa no plano espiritual em função do seu ato precoce, que recebam, Senhor, o amparo, que recebam a luz, que principalmente, Senhor, despertem para a necessidade da sua recuperação como espírito e que possam superar a dor que certamente sentem por conta de terem descoberto e que suicídio não é o fim e que lhe trouxeram, ao invés de solução, mais problemas, mas que esses problemas sejam todos abraçados, Senhor, pelos nossos irmãos do plano espiritual que se encarregam dessa recuperação desses outros nossos irmãos suicidas.
E vibramos por todos os nossos irmãos que se encontram no plano espiritual, desencarnados, por que forma for, por acidentes, por Covid, por doenças orgânicas, enfim, que possam receber o abraço fraterno, o abraço carinhoso, dos seus entes queridos que ali o esperavam e certamente os confortarão. Pelas crianças e as pessoas desaparecidas, que sejam encontradas de forma que o plano espiritual as aconchegue, que o plano espiritual as acalente, de forma que se sintam seguras, de forma que se sintam salvas e que sejam amparadas dentro do merecimento de cada uma dessas pessoas, de cada uma dessas crianças. E vamos então agora vibrando por nós mesmos, vibrando pelo nosso lar, vibrando pelo nosso planeta e seus dirigentes, vibrando, Senhor, pelas casas espíritas, em especial pela nossa casa, núcleo plano maior, vibrando pelo planeta. Que esse momento, Senhor, de experiência, que esse momento de despertar, seja absorvido por todos os nossos irmãos, a fim de que possamos reformular o mais rápido possível o nosso orbe, o nosso planeta. E, por fim, pedimos ao plano espiritual que fluidifique a água de cada um daqueles nossos irmãos que se encontram em vibrações, depositando ali os fluidos e as energias de que tanto necessitam para que possam prosseguir na sua jornada, prosseguir na sua caminhada terrena, nos seus desafios do dia a dia, fortalecendo energias amorosas e em harmonia cada um de nós na nossa jornada. E assim, Senhor, agradecido que somos, nós vamos encerrando praticamente o nosso trabalho dessa noite, muito agradecido, Senhor, pela oportunidade do aprendizado, pela oportunidade de assim estarmos unidos, mesmo que virtualmente, mas unidos no único objetivo, Senhor, do aprendizado do teu evangelho de amor. Que assim seja, graças a Deus. Pessoal, então vamos encerrando por aqui. Uma ótima noite de domingo para vocês. Uma excelente semana, início de semana. Que possamos estar todos juntos na terça-feira, que possamos estar todos juntos na quarta-feira e para seguirmos em frente nas nossas lives, nos nossos estudos e que o nosso Mestre Jesus nos permita ampliar a cada dia mais a nossa fé e ampliar a cada dia mais a nossa vontade de lutar para vencermos e para crescermos. Deus abençoe vocês. Um grande beijo. Mário, obrigado pela força, pela ajuda. Nos vemos daqui, no mínimo, 15 dias. Deus abençoe vocês, gente. Vocês também. Obrigado. Tchau.